Olá, bom dia. Hoje é terça-feira e vamos dar início à nossa aula de hoje. E hoje a gente vai ver matemática e para isso nós vamos usar o EMAI, certo? Vamos lá para a página 16. Muito bem. Aqui na página 16, a sequência 2. E vamos para a atividade 2.1. No mundo atual, os números nos ajudam muitas vezes a compreender melhor a realidade em que vivemos. Há estimativas de que em 2019 a população mundial já teria chegado a 7,7 bilhões de pessoas. Agora, você sabe como escrever esse número com todos os algarismos que o compõem? Pelo que a gente está vendo aqui, e a gente já estudou sobre isso, né, no ano passado, esse número ele está escrito de forma reduzida, de forma abreviada. Por isso que está escrito bilhões na frente, né? Só que, para eu escrever de forma que não seja abreviado esse número com todos os algarismos, para escrever 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Se vocês quiserem deixar para fazer depois que a gente vê o restante da matéria, a gente vai recordar sobre ordens e classes, vocês vamos seguir então e depois vocês voltem para fazer essa primeira aqui. Tá? Vai ficar mais fácil para vocês assim. Observe informações sobre as populações estimadas para 2017 no Brasil, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Número de habitantes do Brasil. Olha esse número. Número de habitantes do estado de São Paulo. Olha esse número. Claro que esse do Brasil é muito maior do que esse de São Paulo, né? O que é para vocês fazerem? Escrever por extenso esses números. O que é por extenso? Com palavras. Aqui está escrito em algarismos. Aqui também. Aqui vocês vão escrever por extenso. É com palavras. Então, você vai ler esse primeiro número aí junto com o papai e com a mamãe. Se quiser prestar atenção ainda, terminar as atividades lá para baixo, depois que a gente recordar, voltar aqui. Porque cada 3 algarismos forma uma classe. Então, aqui ele tem uma classe. Aí tem mais 3 algarismos, que é a segunda classe, e mais 3 algarismos, que é a terceira classe. Então, para ler esse número, tem que pensar nisso, nas classes. Aqui também tem 3 classes, ó. Uma classe, segunda classe, terceira classe. Então, vamos descer para a gente ver. Aqui é para vocês fazerem uma pesquisa. Pesquise e anote em algarismos, aqui já é em número, tá? Algarismo são os números. E por extenso, o número de habitantes do município em que você mora. Então, vocês vão pesquisar lá na internet o número de habitantes da nossa cidade, do nosso município, que é São José do Rio Preto. Aí você vai escrever aqui em algarismos. E na frente escrever por extenso, com palavras, a maneira como eu leio esse número. Certo? Atividade 2.2. Leia o texto e responda as questões. A cidade de São Paulo é muito populosa e possui mais habitantes do que vários estados do Brasil. De acordo com estimativas apresentadas pelo IBGE para o ano de 2017, São Paulo teria essa quantidade de habitantes. Observe a tabela. Então, olha aqui. Nessa coluna, nós temos
o nome da cidade e o estado. E nessa coluna, a população daquela cidade, que fica naquele estado. Então, Apucarana, no Paraná, tem essa quantidade de população. Bom Jesus da Lapa, na Bahia, tem essa quantidade. Niterói, no Rio de Janeiro, essa. Palmas, no Tocantins, tem essa quantidade. Parintins, lá no Amazonas, tem essa quantidade. Então, observando aqui, vocês vão responder as questões de acordo com a tabela. Localize na tabela as cidades com maior e menor população, escrevendo por extenso esses números. Aqui está escrito em forma de algarismos. Vocês vão escrever aqui por extenso. A tabela, né? Com maior e menor população. Então, qual cidade tem a maior população? Você vai escrever o nome dela e na frente escrever por extenso a quantidade de habitantes, a população. Depois a menor. Qual cidade tem a menor população? Você vai escrever o nome da cidade que tem menor e escrever por extenso o número que corresponde à quantidade de população. Outra pergunta. Dessas cidades, quais têm população menor que 200 mil? Lembra que a professora sempre falava para vocês? Olha que isso aqui está no plural. Dessas cidades, quais têm população menor que 2 mil? Então, não é que 200 mil, perdão. Então, não é só uma. Então, você vai olhar essa primeira cidade. Se ela tem população menor que 200 mil, você põe o nome dela. Se essa também tem, você põe. Essa tem população menor que 200 mil? Se não, não põe. Se essa tem e essa, vocês vão observar quais delas têm população menor que 200 mil. C. Se adicionarmos as populações de Niterói e de Palmas, quantos serão os habitantes? Então, tem duas perguntas. Primeiro, vamos responder essa primeira. O que é adicionar? O que vocês pensam? O que é adicionar? Lembra das 4 operações? Uma delas é a adição. Então, se eu adicionar, se eu juntar a população de Niterói e de Palmas, quantos serão os habitantes? Então, vocês vão voltar lá na tabela. A população de Niterói é essa e a população de Palmas é essa. Eu vou adicionar essa quantidade de habitantes das duas cidades. Arma a continha aqui. Armadinha. Beleza? Aí você vai ter respondido a primeira. Aí tem a outra pergunta. Esse valor é maior que o número de habitantes da cidade de São Paulo? Juntando Niterói e Palmas vai dar um resultado. Aí você vai comparar, você vai pegar esse resultado e vai escrever para mim se é maior ou menor que a cidade de São Paulo. Olha aqui quantos habitantes tem a cidade de São Paulo, não está na tabela, tá? Tá aqui em cima, a cidade de São Paulo tem essa quantidade de habitantes. Entenderam? Muito bem. Atividade 2.3. Aqui sim que eu quero recordar direitinho com vocês. O ano passado a gente viu bastante sobre tabelas de classes e ordens dos números, né? Então vamos lá. No sistema de numeração decimal é importante identificar ordens e classes para compreender a ordem de grandeza de um número. O quadro abaixo apresenta algumas classes e ordens desse sistema. Observe. Então, lembra que eu dei para vocês colarem no caderno essa tabelinha de ordens e classes? Então, lembrando, gente, aqui, que a primeira classe é essa aqui. A gente sempre olha daqui para lá. Lembra quando a gente vai pôr pontinho no número, que a professora fala, conta 3 algarismos, põe um pontinho.
conta 3 algarismos, põe um pontinho. Cada 3 algarismos formou uma classe. Então, essa primeira classe é das unidades simples. Então, ela tem unidade, dezena e centena. Aí eu entro na classe dos milhares. Aqui eu leio unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Terminou a classe dos milhares, eu ponho um pontinho, vou para a classe dos milhões. Unidades de milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões. Depois vem bilhões e assim por diante. É infinito, né? E o que é ordem? Então, classe é isso aqui. É cada 3 algarismos forma uma classe. O que é ordem? Ordem é cada um dos números que compõem um número. Cada um dos algarismos que compõem um número. Então, vamos ver esse número aqui do Fábio, ó. Fábio verificou que cada algarismo em uma escrita numérica corresponde a uma ordem, que pode ser a unidade, a dezena ou a centena, e que cada 3 ordens formam uma classe, a das unidades simples, dos milhares, dos milhões e assim por diante. A. Fábio quis ler e escrever por extenso o número, esse número. Ajude-o nessa tarefa. Então, ele vai escrever por extenso. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse número, colocar na tabela, sempre começando da direita para a esquerda. Qual que é a unidade aqui nesse número? O 0 vai aqui na unidade. O 6 vai na dezena. O 1 vai na centena. Aí põe pontinho. Vai começar os milhares. Aí o 2 vai ser unidade de milhar, o 5 vai ser dezena de milhar, o outro 2 vai ser centena de milhar. Aqui vai para o outro pontinho e o 1 vai ser unidade de milhão. Então aí vocês vão ler esse número com facilidade, observando as classes, tá? E vai escrever por extenso aqui para mim. Aí você vai responder, olhando lá, depois que você colocou o número lá, quantas ordens e classes tem esse número. Aí você vai escrever aqui, ordens, tem tantas ordens. Então, lembrando que ordem é cada um dos algarismos. Então, você vai contar quantas ordens tem esse número, colocar para mim. E classes, aí aqui na linha de baixo, você vai escrever classes. Quantas classes ele ocupou? Foi só uma? Foi uma, duas, foi 3, foi 4? Quantas classes? Certo? A C. Fábio quis escrever um número com 6 ordens e que tivesse 2 algarismos repetidos. Qual pode ser esse número? Você pode escrever ele lá também na tabelinha e depois colocar lá embaixo. Então, ele quer escrever um número que tenha 6 ordens. Então, vai ter que ser um número que tenha unidade, dezena, centena, são 3. Simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, vai ter um número com 6 ordens. Só que ele quer que tenha 2 algarismos repetidos. Então, se você colocar, você vai ter que repetir apenas um algarismo só, tá? Se tivesse 2 algarismos repetidos, só. Então, você vai criar o seu número. Só pode ter 2 algarismos repetidos, os outros todos diferentes. Lembrando que a gente tem 10 algarismos no nosso sistema de numeração para formar os números, tá? Então, você vai pôr um algarismo diferente em cada um, só em 2 que você vai pôr repetido. Aqui a D não vai ter como comparar com o colega, nós vamos pular. E vamos para a próxima. Luciana e Mariana conversavam sobre números e Luciana disse que o algarismo das unidades do número 37 é o 7. E que isso não quer dizer que esse número tem apenas 7 unidades.
Você concorda com essa afirmação? Nessa aqui, eu vou pedir para que vocês também esperem a gente explicar até embaixo, para vocês depois voltarem a pensar aqui, tá? E só relembrando, lembra que a gente deixou sem fazer lá aquele comecinho que eu falei para vocês, ó, como ler os números, como escrever por extenso, tá? Então a gente agora já recordou aqui na tabelinha de ordens e classes, como que se faz a leitura dos números, então vocês já podem fazer lá também, tá? E aqui também. Então nós vamos pular essas aqui e a gente vai aqui embaixo que eu vou explicar para vocês sobre isso, ó, pra gente recordar. Luciana e Mariana organizaram informações no quadro abaixo. Complete as informações relativas aos números 471 e 908. Então aqui, ó, ficou esses dois para vocês terminarem. Então nós vamos prestar atenção agora nesses 3 números que estão prontos. Essa aqui é a tabelinha de classes e ordens. Essa parte aqui é pra gente trabalhar quantas unidades tem o número, quantas dezenas e quantas centenas. Então presta atenção, o número é esse aqui. É o número 123. Então vamos colocar o 123 aqui na tabelinha, ó. O 3 não é unidade? Ele veio para a casinha da unidade. O 2 é dezena e o 1 é centena. Tá, colocou. Aqui agora, ó. Quantidade de centenas. Quanto é uma centena? 100. Se tem 123, ele tem apenas uma centena. E quantidade de dezena? Se eu olhar aqui, ó, uma centena e 2 dezenas, quanto dá? Quantas dezenas? Vai dar 12 dezenas. Agora, se eu olhar o número todo, 123. Se eu olhar até aqui na casinha da unidade, quantas unidades eu tô vendo aqui? 123. Pensa, se eu te der 123 laranjas, eu tô te dando 123 unidades de laranja. Cada uma laranja é uma unidade. Então, o número 123, ele tem 123 unidades. O número 803, presta atenção se você não entendeu ali, nesse segundo exemplo. 803. Aqui fala que ele tem 3 unidades, 0 dezena e 8 centena. Muito bem. Então, vamos ver agora a quantidade de centenas. 8. Aqui é 8 centenas, continua com 8 centenas. Porque eu tô olhando ele só aqui, ó, só na parte da centena. Entendeu? Então, quando eu olho esse número só na casinha da centena, é 8. Agora, quantas dezenas? Aí eu vou olhar ele juntando a casinha da centena com a dezena. Quanto dá? 80 dezenas. E se eu olhar ele todo agora, ó, até a casinha da unidade, quantas unidades ele tem? 803 unidades. Deu para entender melhor? Vamos pro próximo, ó. 930. Esse número tem 0 unidade, 3 dezenas e 9 centenas. Se eu olhar só a casinha da centena, parar aqui, quanto tem? Quantas centenas? 9. Então, vou pôr 9 aqui na casinha da centena. Se eu olhar agora a quantidade de dezenas, então eu vou olhar ele daqui, juntando a casinha da centena com a casinha da dezena. Quanto tem? 93 dezenas. E agora a unidade. Se eu olhar ele inteirinho até a unidade, quantas unidades tem esse número? 930 unidades.
E agora vocês vão fazer esses dois seguindo o mesmo modelo, a mesma maneira que a professora ensinou, certo? Então, ó, agora já fica mais fácil de fazer esses aqui de cima. Luciana e Mariana conversavam sobre números e Luciana disse que o algarismo das unidades do número 37 é 7. Sim, o algarismo das unidades é 7. E que isso não quer dizer que esse número tem apenas 7 unidades. Você concorda com essa afirmação? Ela diz que não tem só 7 unidades. Você concorda? Sim ou não? Quantas unidades tem o número 37? Pensa aqui, ó. Tá? Se eu for olhar o número inteiro. Quantas unidades tem o número 37? Mariana disse que o número 842, o algarismo das unidades é o 2. Sim. E que possui 842 unidades. Também comentou que o algarismo da dezena é o 4. É o 4. Porém, o número 842 não possui somente 4 dezenas, mas 84 dezenas. Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? Então pensa ali, ó. Unidade, dezena e centena. Se você olhar a dezena, ele não tem só 4 dezenas. Certo? Ela falou que ele tem 84 dezenas. Você concorda? Sim ou não? Bom? Aqui, construa um número menor que 10.000 e que apresente 26 centenas e que não tenha algarismo repetidos. Pode fazer aqui embaixo, ó. Pode fazer aqui na tabelinha. Pode fazer na última linha aqui, ó. Eles vão construir um número menor que 10.000, mas que tenha 26 centenas. Tá? Dá pra fazer. Pode usar essa aqui, ó, como a classe das unidades simples e aqui como a classe dos milhares, certo? Pode ignorar essa parte aqui de cima e fazer o número aqui, se ficar mais fácil para você, certo? Vamos para frente. Isso aqui é super fácil também, é uma tabelinha para vocês olharem. Todo mundo já está acostumadinho a mexer com tabela. Observe os casos confirmados de dengue para cada 100.000 habitantes, ocorridos em alguns estados brasileiros nos anos de 2017 e 2018. Então aqui a gente tem uma tabela, o título dela é Casos de Dengue. Aqui, nessa coluna, tem o estado. Aqui nessa coluna do meio tem o ano 2017, qual é a quantidade de casos de dengue. E aqui a quantidade de casos de dengue em 2018. Então, em São Paulo, em 2017, teve 5.047 casos de dengue. Em 2018, foi para 12.162. Minas Gerais teve esse tanto em 2017, em 2018 teve esse. Então, vamos olhando com atenção essa tabela. Pergunta: em quais desses estados houve aumento no número de casos de dengue de 2017 para 2018? Olha a pergunta: em quais desses estados? Você vai pôr o nome do estado. Qual estado que aumentou a quantidade de casos de dengue de 2017 para 2018? Então, você vai olhar 2017, 2018. Aumentou? São Paulo, por exemplo, tinha 5.047 em 2017. Em 2018, 12.162.
aumentou muito, né? Mais que o dobro. Então, se São Paulo aumentou, você vai escrever aqui São Paulo. Olha Minas Gerais, vê se aumentou, põe o nome. Se não aumentou, você não põe. Aqui. Dos estados da região sudeste, qual apresentou o maior número de casos em 2018? Aqui nessa tabela tem todos os estados da região sudeste, mas tem 3 estados aqui que não pertencem à região sudeste, tá? Então aqui a pergunta é: dos estados da região sudeste, qual apresentou o maior número de casos em 2018? Para responder essa aqui, vocês podem voltar lá naquele mapa que a gente estudou na aula passada. Ou então, vocês podem pesquisar, né? Pesquisa aí, entra no Google, quais estados pertencem à região sudeste. Eles estão todos aqui. E a pergunta é só sobre os estados da região sudeste. Todo mundo está lembrado que a região sudeste é a região onde a gente mora, né? Que é o estado de São Paulo, é um estado da região sudeste. Agora tem mais estados da região sudeste aqui. Então pesquisa, descobre para mim e aí responda a pergunta. Dos estados da região sudeste, qual apresentou o maior número de casos em 2018? Então só entre os estados da região sudeste, não é entre todos não. Qual apresentou o maior número? Então, na hora que você descobrir quais são os estados da região sudeste, você vai descobrir qual é o que teve maior caso em 2018. C. Na Bahia, observamos que houve diminuição do número de casos de dengue de 2017 para 2018. De quanto foi essa diminuição? Na Bahia, em 2017, tinha 7.212. 2018, 5.514. Diminuiu bastante, né? De quanto foi essa diminuição? Que conta que eu tenho que fazer para saber isso aqui? Vamos pensar um pouquinho? Eu quero saber qual é a diferença entre os casos de 2017 e os casos de 2018. A diferença foi para menos. Então, quanto que diminuiu? Lembra? Que conta que eu faço quando eu quero achar a diferença? Certo? E aqui na D é praticamente a mesma situação da C. Só que a pergunta é um pouco diferente, mas a maneira de responder é a mesma. Em Minas Gerais, houve acréscimo do número de casos de dengue. Cresceu. De quanto foi esse acréscimo? Então, Minas Gerais tinha 22.152 casos em 2017, né? Em 2018, subiu para 22.451. Não houve um aumento muito grande, mas foi um acréscimo. De quanto foi esse acréscimo? Aqui é a mesma situação. Eu quero saber qual a diferença da quantidade de casos de dengue em 2017 para a quantidade do caso de dengue em 2018. Certo? Que conta eu faço para achar a diferença? Tenho certeza que todo mundo já lembrou. E vamos para a última parte da nossa aula de hoje. Lembra de arredondamento? Que a gente falou de arredondar números? O que é arredondar? O professor até brincava, vamos falar que arredondar é terminar em zero. O zero é redondo, não é? O zero é um número redondo.
Então, olha aqui, ó. Em textos jornalísticos, encontramos escritas como 900 mil, para fazer referência, por exemplo, a um total de 887.533 pessoas. Então, lá no jornal, se ele for pôr um número todo picado desse jeito aqui, vai ficar difícil, né, para a pessoa entender, né? Então, o que as pessoas fazem? Elas arredondam para um número que termine em 0, que esteja mais próximo daquele. Então, aqui, ó, 887.533 arredondou para 900, porque está mais perto de 900. Não poderia arredondar para 800, porque 800 está mais longe de 887 do que 900, certo? Como você explica esse procedimento e quais suas vantagens? Aqui embaixo praticamente já responde, né? Como você explica esse procedimento, essa maneira de, ao invés de escrever o número certinho, passar para lá? Nesse caso, foi feito um arredondamento do número 887.533 para 900 mil. Então, essa é a resposta. E qual é a vantagem? Pensa no que eu acabei de falar agora para vocês, tá? 2. Para fazer arredondamentos, obedecemos algumas regras. Discuta com um colega as respostas às seguintes perguntas. Então, vamos discutir aí com os familiares, com os pais, né? Os avós, quem estiver te auxiliando aí. Então, para a gente arredondar um número, tem uma regrinha. Observe esse número aqui, ó. 2.538. Ele está mais próximo de 2.530 ou de 2.540? Aí você vai responder. Se você acha que esse número está mais perto de 2.530, você vai pôr 2.530. Se você acha que 2.538 está mais perto que 2.540, você vai pôr 2.540. Entendeu? O outro número, 46.512. Ele está mais próximo de 46.500 ou de 46.600? Responde aqui para mim. Qual dos dois está mais próximo desse? E por último, o número 584.890. Ele está mais próximo de 584.000 ou de 585.000? Pensa bem e responde para mim. Qual dos dois está mais próximo? E a última atividade, a 3, né? Algumas vezes estimamos o resultado aproximado de um cálculo. Então, lembra o que é estimar? O que é fazer uma estimativa? É fazer uma previsão, mais ou menos. Para cada um dos cálculos indicados na primeira coluna, escolha o resultado que mais se aproxima dele. Então, vocês vão fazer uma estimativa. Não é para armar essa conta e fazer. Você vai imaginar. Você vai usar a tua cabecinha e vai pensar aí, ó. São dois números bem grandes. 25.456 mais 35.578 está mais próximo de qual desses números? Uma dica. Se você somar só os milhares, já dá para você dar uma base mais ou menos, tá? Então, ó, esquece esses quebradinhos, soma 25 mais 35. Quanto que vai dar? Vai dar mais perto do 40, do 60 ou do 80? Certo? Aqui, pessoal, aqui, ó, é uma subtração. Tá? E é de milhar. Então, vamos olhar a casinha do milhar aqui.
15.000. E aqui, 4.000. Se de 15.000 eu tirar 4.000, vai estar mais perto dos 10.000, dos 20.000 ou dos 30.000? Vendo como que dá pra gente fazer estimativa? A C, vamos esquecer os quebrados, vamos olhar. Aqui, 45.000 mais 12.000. Dá para fazer de cabeça. 45 mais 12. Será que vai estar mais próximo dos 50.000, dos 60.000 ou dos 70.000? Aqui outra subtração. 35.000 menos 15.000. Está mais próximo de qual dos números aqui? 10.000, 20.000 ou 30.000? E a gente não vai discutir com os colegas agora, tá? Aí depois que a professora passar as respostas, vocês vão conferir, ver se vocês estimaram certinho, tá bom? Bom, pessoal, nossa aula de matemática termina aqui. Espero que eu tenha explicado bem, vocês relembrem. Toda essa atividade já foi trabalhada o ano passado, tabela. Essa aqui das unidades, vocês trabalham desde o segundo, terceiro ano. Essa da ordens e classes também, eu espero que vocês se lembrem, tá? Por isso que a gente tá dando, não pode esquecer. Outra tabelinha para comparar. Então, assim, tudo não tá difícil. Beleza? Então, beijo para vocês, aguardo as respostas das atividades. Tchau, tchau.